sejam bem-vindos ao primeiro episódio do IFCast, podcast que indica sobre o seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Eu me chamo Jonas Pereira, sou o apresentador deste podcast e estou aqui hoje com a nossa convidada, Tassiane Fontinelli. Boa noite, Tassiane, seja bem-vinda. Boa noite, Jonas. Muito obrigado por me convidar para participar desse projeto, que, tendo em vista, ele é muito legal. Eu espero que as questões que a gente venha levantar nesse episódio e nos próximos venha ajudar bastante quem aí está passando por todo esse processo de escrita do TCC. Prazer recebê-la aqui, Tassiane. Nós vamos falar hoje sobre a escolha do assunto, do tema da pesquisa. E, como primeira pergunta, qual foi o tema da sua pesquisa? Nos fale um pouco do seu trabalho. Bom, eu tenho uma história bem interessante para contar, porque, como aluna, eu experimentei duas experiências. Primeiro, de iniciar com um tema que eu recebi como sugestão, eu abracei a ideia, porém não era aquilo que eu completamente queria desenvolver, e no meio do caminho eu acabei mudando de tema, né, de todo o meu assunto. Para eu decidir realmente no que eu queria, eu comecei a fazer várias pesquisas em casa, nos finais de semana, nos meus tempos livres, para me encontrar o que eu realmente queria fazer. E aí eu vi que eu sempre me interessei por empreendedorismo, e aí eu queria fazer uma relação de empreendedorismo na computação. Então, baseado nisso, eu fiz um trabalho que ele avalia o grau de empreendedorismo dos alunos que estavam cursando o último ano da graduação do curso de Ciência da Computação. Eu pude levantar essas informações, trazer informações que ainda não tinha aqui, de uma forma bem interessante, relacionando tanto a computação quanto o empreendedorismo. Esse trabalho ele foi voltado para você pesquisar se os alunos, ao sair do curso da computação, se eles tinham pretensões de colocar o próprio negócio ou só voltado para o comportamento do empreendedor mesmo, desenvolvido neles? Exatamente assim. O meu trabalho ele tinha 3 partes de avaliação. A primeira, ela avaliava o perfil empreendedor. Então, eu poderia ali descobrir se aquela pessoa teria potencial para colocar um negócio futuramente, quando ela saísse do curso, por exemplo, e também se ela tinha pretensão. Então, eu fiz perguntas objetivas dentro do meu teste para saber se aquele aluno queria realmente empreender na área de computação. Então, eu tive toda essa relação, né, de saber se o curso despertou essa vontade do aluno empreender dentro da nossa área de tecnologia. E, assim, adiantando, eu tive resultados bem positivos, o que me deixou bem contente de saber desses números, né? Legal. A gente está num curso de ciência da computação que a gente às vezes vê um pouco distante dessa área de empreendedorismo, né? Mas e aí, quais foram as suas motivações para a escolha desse tema? Bom, desde que eu ingressei aqui dentro do IFCE, eu vi que eles estimulam muito esse lado do empreendedorismo. E, embora eu goste muito da computação, eu sou formada também como técnica informática daqui, tenho curso agora sou formada, né, em ciência da computação, eu sempre gostei muito desse tema de empreendedorismo. Então, é uma coisa que eu gosto de pesquisar, gosto de acompanhar, gosto de ver séries sobre isso. Então, a respeito disso, eu fui vendo como é que eu poderia ali relacionar, e aí eu descobri esses números que alguns alunos aqui já têm total perfil, pelo menos na época que eu fiz, né, que são dados relacionados aos alunos que estavam no final dessa parte do primeiro ano de 2022, existiam boas chances realmente de fazer um negócio próprio, né? Um negócio próprio, tanto em TI como no comércio geral, por exemplo. Nessa área é uma área que ela engloba muitas oportunidades, né? Seja na área de tecnologia da informação, como você falou, no comércio também a gente pode ser muito útil para as empresas. Como você falou no início da entrevista, você leu muito, né? Leu muito para chegar até esse tema. E como foi que você filtrou essas leituras para delimitar o teu assunto, para chegar no tema final, digamos assim? Bom, eu gostei muito de pesquisar nos repositórios do IFCE, que é onde já tinha trabalhos, né, que são do final da graduação ou de mestrado, e por ali eu já ia fazendo essa comparação do que eu poderia replicar no meu trabalho. Porque não existia, né, na época que eu estava pesquisando, um teste de perfil tal e qual como eu fiz, né, teste do perfil empreendedor. Então, para me comparar isso, eu entrei no repositório do IFCE, e aí eu encontrei que uma servidora do campus de Maracanaú fez esse trabalho de avaliar o teste de perfil empreendedor, mas era de servidores.
e também ele era restrito à área de Maracanaú. Então, eu conversei, né, com o meu orientador e disse que eu queria replicar aqui. Então, essa busca nessa base de dados foi do IFCE do Ceará, em todos os campos do Ceará, né? Isso. Não foi só aqui no campus de Tianguá. Isso. Porque aqui no nosso campus eu tenho muitos trabalhos voltados à programação, à questão de avaliação de algoritmos. Essa área mais relacionada à administração, como é o empreendedorismo, ainda não havia, então não teria como eu ter esse modelo. De forma ampla, eu comecei pesquisando em plataformas como o Cielo, e aí eu vi que estava bem amplo e fui refinando a minha pesquisa, tanto é que eu entrei dentro dos repositórios de IFCE e fui fazendo essa comparação. E aí, a partir desse trabalho que eu encontrei dessa servidora, foi que eu fui pelas referências bibliográficas dela, que aí é uma dica que eu deixo, né? As referências bibliográficas, elas sempre nos levam a outros trabalhos tão bons quanto os que a gente leu como o primeiro, né? Que a gente encontrou. E aí, a partir deles, a gente já consegue ter bem mais conteúdo para poder definir o que a gente quer como trabalho. Legal. A gente sabe que um trabalho de pesquisa ele é dividido em partes, né? Tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão e tem a metodologia, né? As referências. E quando você estava lendo essas pesquisas, como foi que você filtrou, né, esses dados dentro de cada pesquisa? Você foi diretamente na introdução, diretamente no desenvolvimento? Qual estratégia você utilizou? Bom, para quem está nessa fase de definição de tema, eu acredito que o mais importante, que foi a forma como eu encontrei, foi bom para mim, é primeiro olhar o objetivo daquele trabalho que você está lendo junto com o problema, porque aí eu vou fazer essa comparação se é exatamente mais ou menos ali o caminho que eu quero. Então, quando a gente está ali olhando para o problema de questão, que geralmente vem como aquela pergunta, é uma questão que aquele autor está se propondo a resolver. Então, você pode estar fazendo algo parecido ou algo voltado mais para a sua região, para a sua realidade, e pode estar fazendo essa comparação. Então, o foco é mais na questão da introdução e da conclusão, porque os resultados também vão mostrar se é aquilo que eu realmente quero obter. Então, acho que dá para fazer essa balança, né, entre objetivos e os resultados. Legal. Então, fica claro aqui que ler muito ajuda. E aí, como é que você avalia essa leitura prévia que você fez? Qual o grau? Quanto ela te ajudou, assim, no desenvolvimento da tua pesquisa? Uma nota de 0 a 10, né? Olha, dentro da computação, a gente vai encontrar muitas pesquisas sobre qualquer tema, principalmente quando a gente consegue ampliar ele aí para a língua inglesa, né? A gente poder também incluir trabalhos escritos nessa língua. Você vai encontrar muitos materiais. Então, o que eu fiz, que eu achei bem prático mesmo, foi separar por pastas, né? Eu fiz uma coisa bem prática. Criei uma pasta no meu computador e aí eu ia separando por objetivos que eles se assemelhavam. Eu tenho ainda hoje leituras que eu ainda não concluí, porque eu fiz já de um tema que eu gostava bastante. Isso dali já me levou para um nível de organização. Então, assim, para escolher um tema é muito complexo, precisa fazer muita leitura, porque é uma coisa que você tem que ter bastante argumento, tanto para convencer o seu orientador a lhe ajudar nessa etapa, né? Apresentar-lhe as justificativas, eu quero trabalhar com isso por causa disso, eu quero desenvolver isso, e vai levantando as suas explicações, suas motivações, e também para que você possa ter segurança quando chegar lá no final, né? Que não é só a escrita, tem também a defesa junto com os avaliadores. Tem que ter um sentido, né, na verdade. Você não pode escolher o tema por escolher apenas. Tem que ser uma coisa que você goste, tenha um mínimo de afinidade, porque é uma coisa que você vai estudar, vai se aprofundar, né, do assunto. E Tassiane, para finalizar, quais as dicas que você deixa aqui para os nossos ouvintes, né, que estão com dificuldades de escolher o tema nesse momento aqui? Então, galera, uma dica preciosa é o tema que a gente vai escolher para fazer o trabalho de conclusão de curso é um tema que sempre andou com você. Então, quando você observa, por exemplo, no meu caso, eu sempre gostei de empreendedorismo. A princípio, eu não sabia como fazer isso no meu trabalho, mas aí, com muita leitura, eu fui descobrindo. Então, para você entender isso, veja qual é o autor que você sempre gosta de acompanhar, a ideia, o tema, e não se preocupe porque o orientador está ali para ajudar a tirar
as dúvidas que são mais referentes à estrutura. Você é o protagonista, né, do trabalho de conclusão de curso. E se caso estiver muito difícil, não vejo nenhum problema em adiar. Só basta ter propósito, né? Ah, não consigo concluir agora. Não deixe de mão, vá continuando, vá fazendo o seu trabalho, vá pesquisando, vá se preparando, porque o momento ele é único, ele é particular, e aí você vai conseguir ter mais tranquilidade na hora da defesa, né? Tem que ter determinação, né? Digamos assim. Exatamente. E no final é tudo muito gratificante, né? A gente conseguir trabalhar com um tema que a gente gosta, porque nós estamos fazendo pesquisa e é o legado que a gente vai deixar da graduação na nossa instituição, para os nossos colegas e para os nossos futuros colegas aí de curso, né? Bom, Tassiane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso IFCast, nosso primeiro episódio. Né? Muito importante as suas dicas aí, a sua experiência, né? A vivência é importante. E eu espero que suas palavras ajudem muitas pessoas, muitos alunos a escolher o seu tema de uma forma mais tranquila. Todo mundo tenha muito sucesso aí na escrita do TCC, que vocês consigam também fazer com muita tranquilidade e podem conquistar o caminho de vocês, que vai dar tudo certo. Legal. Esse foi o nosso primeiro episódio do IFCast. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau.